Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Onze, 23. Glória a Deus. Esperar cessar a movimentação para lermos o texto. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim a Escritura Sagrada: O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Agora, se você puder voltar um pouco na sua Bíblia aí, para o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. Se você for abrir a sua Bíblia, é o terceiro evangelho. Se você for abrir no seu celular, também é o terceiro evangelho. Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, versículo 8 a seguir. Nós vamos até o 10. Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, não acende a luz, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Vamos orar? Fica à vontade para você orar. Ó Espírito de Deus, nesse momento eu invoco ao Senhor e peço espírito de revelação sobre nós. Revelação da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu Evangelho. Quem somos nós, ó Pai, diante da grandeza do Senhor? Mas por intermédio do sangue de Jesus, nós clamamos nessa noite que sobre nós haja revelação, entendimento, clareza e temor no nosso coração. Ó Espírito de Deus, hoje é um dia de celebração e queremos celebrar ao Senhor, ao Teu sacrifício naquela cruz que nos traz vida. Por isso, nós pedimos, revela-nos a Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito. Revela-nos, ó Senhor, o Senhor. Ó Pai, traga-nos alimento sólido nessa noite, alimento para homens. Ó Espírito de Deus, nós pedimos ao Senhor, revela-nos a Tua palavra, revela-nos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre aliança. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem aliança com alguém? No domingo retrasado, eu falei com você um pouquinho aqui sobre a vida de Elias e algumas frustrações e como nós poderíamos vencer ou lidar com situações que nos desanimam. No domingo passado eu falei sobre honra com você, a importância da honra, o que isso mexe no reino do Espírito, o que isso mexe nas cadeias espirituais. E hoje eu quero falar com você sobre aliança. E quero também abordar um pouco desse caráter espiritual das alianças, como nós devemos agir diante das alianças que estão diante de nós, quais são os reflexos de uma aliança quebrada, quais são os reflexos de uma aliança não cumprida, e o que o diabo tem feito
para poder roubar as nossas alianças. Mas para começarmos, o que é a ceia do Senhor? Às vezes você vem domingo após domingo, alguns aqui participam da ceia lá, né, na sua célula também. Alguns têm o hábito de participar em casa. Tudo isso é muito válido e necessário. Eu até incentivo a você que é líder de célula, se nessa semana você puder, compartilhe a ceia na sua célula, na sua reunião. Se você aqui às vezes não pode estar em uma reunião de célula, partilhe a ceia com seus familiares, porque a ceia é um memorial e é uma instituição do Senhor Jesus para nós, como a Páscoa, que era uma instituição eterna, que era uma instituição que não deveria ter fim, uma celebração que não poderia ter fim. Nós não trazemos aqui os elementos todos da Páscoa, e quando eu estou falando Páscoa, eu não estou falando dessa Páscoa nossa aqui não. Eu estou falando Páscoa, você deve estar pensando em coelho, ovo, chocolate. Ai meu Deus, só tem gordo nessa igreja. É coelho, é chocolate. Não, não é isso. Nós estamos falando da Páscoa, a festa da libertação, a festa da saída. E por que nós não trazemos os elementos? Porque os elementos estavam todos naquela cruz, estavam todos em Jesus. Jesus era o Cordeiro, o sangue do Cordeiro foi derramado, e hoje Ele nos deixou essa instituição, nos instituiu a ceia, essa celebração, que é um memorial. Vocês estão comigo? Por que vocês estão tão calados assim? Normal, né? Tá certo. Uma instituição de um memorial daquilo que Ele fez, daquilo que Ele ensinou e daquilo que nós precisamos ensinar, do que nós precisamos fazer. Mas a ceia também é um ritual de aliança. É na celebração da ceia que nós celebramos a nossa aliança com Deus, ao mesmo passo que a renovamos através do sangue. Nós não cremos aqui no poder da transubstanciação, que quando eu orar, isso aqui vai virar um sangue de verdade. Não, mas eu creio no valor espiritual que esses elementos passam a ter a partir do momento que eu oro. Sabe, um dos grandes problemas é porque eu e você não acreditamos nem no que a gente ora, não é? A gente não acredita. Nós oramos consagrando um pão e um vinho, a gente acha que eles continuam sendo pão e vinho. A gente ora por um inferno, mas tipo assim, estou orando para você aqui, mas toma um remédio lá, né, cara? Ou seja, às vezes nós estamos descredibilizando muitas questões espirituais que a gente precisa talvez achar novamente. Bem, é uma renovação da nossa aliança com Deus e é uma renovação da nossa aliança como irmãos. A ceia é um momento onde Paulo chega a nos instruir que nós devemos examinar a nós mesmos. Examinar como está a nossa vida, examinar como está o nosso relacionamento, examinar como está a nossa saúde. Porque aquele que come ou bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aquele que come e bebe sem discernir o real valor do sacrifício de Cristo naquela cruz, sem discernir o verdadeiro valor desse ritual, o verdadeiro valor desse memorial, o verdadeiro valor dessa celebração, come e bebe para a sua própria condenação. Ele chega a dizer que tinha muitos que já tinham morrido por causa disso, significando dizer que não somente a ceia, mas alguns outros valores espirituais têm se perdido no nosso meio, têm se perdido no meio da igreja. Num tempo oportuno eu quero ministrar sobre Apocalipse capítulo 12, para te explicar algumas coisas. Eu quero falar para você sobre o filho varão que foi tirado daquela mulher, e aquela mesma mulher que o filho varão foi tirado, se tornou quem? A Babilônia, a grande meretriz. O filho varão é quem? É quem? A igreja. A igreja que vai ser
arrebatada. Mas a outra parte da igreja vai virar o quê? Babilônia. Porque ela se vendeu, ela perdeu o seu valor, ela perdeu os seus princípios, ela perdeu a sua essência. Tem alguém bonito aí do seu lado? Procura alguém bonito aí. Já achou? Fala para ele: jamais perca as suas essências. A ceia é um tempo de comunhão, sim. Não é errado. Eu sei que o nosso perdão ele tem que ser constante, cotidiano, isso é claro. Mas no momento de celebração assim, diante de algo tão sério e tão forte no reino do Espírito, não há como nós partilharmos e compartilharmos disso com o nosso coração às vezes sujo. Por isso que às vezes nós fazemos apelos, às vezes a gente brinca: ah, você vai consertar lá na ceia, mas aqui é o lugar de consertar, sim, e você não tem que ter vergonha. Por quê? Porque diante disso que nós estamos expostos, diante do sangue, você tem noção que nós vamos participar do sangue de Jesus? Aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Não é a questão de você tomar um copo de suco de uva, ou de vinho, ou de comer um pão feito pelo padeiro Zé. Não é isso. Você está participando do corpo e do sangue de Jesus. Isso no reino é uma celebração que existem consequências espirituais. A partir do momento que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele introjeta para dentro de si o veneno da serpente. A partir do momento que você participa da ceia, você introjeta para dentro de você o remédio. Por isso que nós aqui não gostamos de aceitar ninguém não participar da ceia porque errou, porque pecou, porque nós queremos que a ceia tenha o poder de tirar o pecado. E o pecado não pode te tirar da ceia. É o sangue que vai te lavar, te remir. Você não pode participar disso daqui de qualquer forma. De uma brincadeira. Não, nós estamos participando da maior aliança que essa terra já conheceu, que é a aliança entre Deus e o homem. Foi uma aliança de sangue. Sangue precisou ser derramado. Mas, isso sendo dito, eu quero ir para o outro texto que eu falei com você. Eu falei com você aqui sobre Lucas capítulo 15, versículo 18, a parábola da dracma perdida. Não sei se você sabe, a dracma era uma moeda, era um valor. O texto diz que a mulher tinha 10. Das 10, uma se perdeu. Ou seja, aquela dracma que tinha se perdido tinha um grande valor. Eu sei que alguns que já são evangélicos há algum tempo têm o hábito de adotar essa parábola simplesmente adotando ela a uma pessoa que vem à frente em um culto e ergue a sua mão aceitando a Jesus. E isso vai ter festa nos céus. E claro, vai ter festa nos céus. E é interessante que nós às vezes nos fechamos para outras possibilidades de interpretação. Tal como o próprio texto diz, que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Não seria errado dizer que toda vez que nós nos arrependemos, há celebração. Por isso que é tão difícil matar o ego dos irmãos. Porque sempre que nós pisamos no nosso ego e nos arrependemos, há níveis de celebração. Essa mulher, ela perdeu um valor. Ela identificou que perdeu esse valor. Esse valor era algo significativo para ela. Talvez a partir do momento que ela perdeu esse primeiro valor, ela pode ter ficado com medo de perder todos os outros. Abriu-se uma porta para perder os outros valores. Então, Jesus propõe a seguinte ideia: quem não perdendo uma dracma, não vai parar tudo e não vai procurá-la diligentemente. Não vai procurar às vezes com um pouco mais de atenção. E a parábola diz que essa mulher acende a luz da casa. Só porque quando ela acende a luz da casa, ela encontra a dracma? Não,
ela encontra o quê? A sujeira da casa. Ela teve que dar uma faxina na casa. E ela vai limpar toda a casa. Quem são as irmãs aqui que dão faxina? Dão glória a Deus. Só essa quantidade de irmãs, as outras estão na benção. Aleluia. Algum homem aqui da faxina? Diga glória a Deus. Ah, vai mentir em outro lugar, rapaz. Ah, da faxina o quê? Você, esposa, seu marido grita, dá aquela olhada para ele assim, fala, você da faxina. Ah. Tem irmão que dá faxina nem no quarto dele, rapaz. Nem no carro dele dá faxina. Mas olha para cá. A faxina não é algo habitual. Não é algo cotidiano. Há uma diferença entre arrumar a casa e dar faxina, sim ou não? Você arruma a casa de forma cotidiana, mas o dia da faxina é diferente, sim ou não? A faxina lá em casa, quando a Márcia ela já acorda por volta das 6 da manhã, ela parece o Rambo, sabe? Ela põe as faixas na cabeça e sai jogando água em tudo quanto é lugar e mete água na janela e água na cara da gente, vai embora. Não chama ninguém para comer aqui, vaza, vai procurar comida para lá, leva os meninos, deixa eu aqui na minha faxina. Porque a faxina é um dia diferente, quebra a rotina. E às vezes, na nossa vida, Deus separa momentos para termos faxina. Dias que não são habituais, aonde a gente acende a luz para procurar alguns valores que se perderam e a gente encontra um pouquinho de sujeira que precisa ser tirada. Pergunta perto do ouvido desse irmão. Deus já deu uma faxina em você, irmão? E ali, essa mulher dá a faxina, arruma a casa, procura a dracma de forma diligente e encontra a dracma. Quando ela encontra a dracma, o que ela faz? Ela faz uma festa. Ela chama as amigas dela pelo WhatsApp e fala, hoje tem festa que a balada é aqui em casa hoje, no 12, eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. E ela celebra. E existem valores que se perderam dentro da igreja, que se perderam nos nossos relacionamentos, que se perderam dentro da sua casa, que nós precisamos recuperar. E que quando recuperarmos eles, nós precisamos aprender a celebrar. Nós precisamos aprender a festejar. E uma das coisas que mais me chama a atenção na parábola é que a dracma não se perdeu fora de casa. A dracma se perdeu dentro de casa. E isso aqui eu acho muito perigoso. Porque quando você vai jantar em algum lugar, por exemplo, e você chega ao seu carro, chega à sua casa, quando você procura a sua carteira, um objeto você não encontra, você rapidamente se espanta e vai. Mas quando você está em casa e procura a sua carteira e não a encontra, você às vezes, cara, está em casa, está tranquilo, uma hora eu acho. E assim, nós podemos usar essa metáfora para os valores espirituais. Então, a oração, ela se perde dentro de casa. A correria começa, as falácias começam, e o diabo aprendeu, parece, como manipular o povo de Deus, através dessa ideia tosca de lei e de graça, no sentido, não que a lei e a graça sejam toscas, eu falo a comparação que uns fazem com a outra, como se elas fossem inimigas, criando um caminho religioso e outro caminho libertino, e fazendo com que valores espirituais que são preciosos, que são inseparáveis do povo de Deus, sejam esquecidos dentro de casa. Um valor que é esquecido dentro da nossa casa, o respeito. Os casais têm perdido o respeito um pelo outro. Um valor que se perde no casamento. Eu estou falando demais de casamento esses dias, hein? Amém. Mas um valor que se perde no casamento, a admiração. Um valor que se perde dentro da igreja, como eu falei na semana passada, a honra. E um valor que eu quero falar um pouco mais hoje, a aliança. Nós não temos, às vezes, a menor ideia do que significa aliança.
Não temos a menor ideia do que significa celebração. Mas eu quero falar um pouco com você aqui sobre esses valores. A mulher entendeu que aquele valor era importante para ela, ela começou a procurar. E todos nós temos escalas de valores. E uma coisa que você precisa entender é que o relacionamento não protege a aliança, mas a aliança protege o relacionamento. Você dá conta de repetir isso? Vamos lá, 1, 2, 3. Não. Relacionamento não protege a aliança protege o relacionamento. Você dá conta de repetir agora? Então vai lá, 1, 2, 3. Oi, pastor, eu não entendi. O que o senhor está querendo dizer com isso? É que relacionamento por si, sem aliança, sem o compromisso, sem as responsabilidades devidas, ele não se banca. Por exemplo, a base do relacionamento de Deus para conosco é a sua aliança conosco. Por exemplo, se você pecar, for diante de Deus, se arrepender, o que Deus vai fazer? Vai te perdoar. Você tem certeza que Deus te ama? Mas Deus não ama quem está no inferno? Por que eles estão no inferno, apesar que Deus os ama? Estão fora da aliança. Quantos aqui já tiveram vontade de ir embora de casa? Credo? Meu Deus, aí vocês me assustam, ué. Mas talvez você ama a sua esposa, você ama o seu marido, mas tem dias que dá vontade de sumir, talvez, né? Achei bom, o Marconi me contou uma história. Nessa história ele aconselhando um discípulo, a esposa falou: não, eu sei qual que é o problema do meu casamento, pastor. O problema do meu casamento, meu marido tem que morrer. Se meu marido morrer, nosso problema acaba tudo. Meu Deus, aí tá no doce. Tem dias que dá vontade disso. Mas às vezes, o que te segurou para não sair? Para não ir embora? Para não às vezes fazer uma loucura? A aliança. Porque o relacionamento não zela pela aliança, mas a aliança zela pelo relacionamento. O relacionamento não protege a aliança, mas a aliança protege o relacionamento. E nós precisamos entender algumas escalas de valores dentro do nosso relacionamento com Deus, com os nossos irmãos, com a nossa família. Me assusta a neutralidade que nós cristãos estamos tendo nesse presente momento. Nós estamos neutros. Eu não sou de ficar dando opinião política aqui, porque minha opinião política é a aversa da maioria dos nossos queridos irmãos. Então eu não vou me projetar aqui a minha ideologia política, mas não sei se você reparou que a esquerda, ela santificou a igreja no Brasil. Ela fez com que a igreja fosse santa. Por quê? Porque precisou 2 mulheres, senhoras, aparecerem beijando na novela das 8, para a igreja levantar e falar que não aceita. E o que mais me preocupa é que a igreja se preocupou com as 2 mulheres beijando na boca, e elas se revoltaram com as 2 mulheres beijando na boca. Quer dizer que eu concordo com isso? Não, mas a igreja quer a novela das 8, só não quer com 2 mulheres beijando na boca. Pode haver a novela, pode haver o que for na novela, traição, roubo, ensinando a adulterar, fazer tudo, mas se tem 2 mulheres beijando na boca, aí a igreja se levanta como santa. Entenda, nós aqui no Brasil, os evangélicos, somos de 40% a 45% da população do nosso país. Olha a situação do nosso país, é só um reflexo do compromisso da igreja com o país. Não só político, mas um compromisso de igreja como igreja. Por quê? Porque nós estamos nos tornando cada vez mais neutros. Nós estamos nos tornando cada vez mais apagados. E me desculpa a expressão, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o mundo. Parecidos com o mundo em tudo.
Deixa eu te falar, se você é aqui da comunidade, fala para essa pessoa aí, você é da comunidade, meu irmão? Então a sua vida espiritual tem que estar no 12, mano. O que eu quero dizer? Deixa eu te falar, lá no seu serviço, aqui esse cara tem que saber que você é crente, cabeça. Os caras têm que saber que você é homem de Deus, não, lá no serviço, como é que é? Você bate o cartão para ser homem de Deus, mulher de Deus? Das 8 às 18, eu sou encapetado. Das 18 para frente, eu sou crente. Dias de célula, eu sou mais crente um pouquinho, porque vai que endemoniar alguém na célula, né? Não, que neutralidade é essa nossa? Nós temos que ser homens e mulheres de Deus aonde nós estivermos 24 horas por dia. Balança esse cabeção aí. Fala, cabeçudo, você é homem de Deus onde você estiver. Você é mulher de Deus onde você estiver. Essa neutralidade, nós temos vergonha. Quantos pastores nós temos aqui nessa comunidade? Diga glória a Deus. Rapaz, o povo tem que saber que você é pastor. Está com vergonha de dizer que você é pastor? Que você é pastora, que você é obreiro? Tem que falar de boca cheia. Eu sou pastor, Deus me chamou. Ah, porque eu não concordo com isso. Não, então joelho aqui que eu vou orar, que você está endemoniado, filho do capeta. Que eu vou orar. Filho de Belial. Crente só pode xingar assim, vocês sabem, né? Olha para cá. Brincadeiras à parte, nós precisamos sair dessa neutralidade. E essa neutralidade tem feito com que o nosso casamento comece a perder o sentido, tem feito com que o nosso ministério perca o sentido, que as nossas atividades espirituais, os valores espirituais percam o seu valor. E eles têm se perdido dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, é dentro da sua família, é que dentro da igreja tem se perdido, se misturado com a sujeira. Aquela dracma estava em volta de toda a sujeira da casa, ela teve que fazer uma faxina. Eu costumo dizer aqui para os meninos, para os líderes aqui de rede, que na minha opinião, uma pessoa, para ser sadia espiritualmente, ela precisava pelo menos uma vez no ano passar pelo encontro. Pastor, você está dizendo que tem que fazer campanha de encontro? Não, estou dizendo que ela tinha que ir lá, ouvir o Peniel, ver quem ela é, reconhecer, porque o orgulho precede a ruína. Deus abate o soberbo. E o cara está muito tora, ele vai lá no Peniel, vê as consequências do pecado. Pastor, deixa eu te falar, libertação não é só para o ímpio não, para o ímpio é salvação, libertação é para crente. O povo de Israel, quando estava no Egito lá, Deus salvou eles no caminho do deserto para Canaã. Eles precisaram de quê? De libertação. O Egito não saía de dentro deles não. Todos aqueles princípios, gostos, sabores do Egito estavam lá dentro deles. E às vezes nós precisamos de algumas faxinas. E aí tem momentos que Deus separa essas faxinas para a gente. Pode ser no discipulado, pode ser na sua vida biológica, uma questão patológica, uma enfermidade, pode ser uma crise financeira. É um momento que Deus tira para limpar, momentos de deserto, para se esvaziar. E nós temos que sair dessa neutralidade nossa e começar a resgatar alguns valores. Eu vi um pastor falando algo interessante uma vez. Ele dizia que queria comprar um carro de uma marca importada, um carro da Toyota, aquele Corolla. E aí ele foi perguntar, eu sei que é antiético, eu falo, obrigado Marquinhos por derramar água aí. Meu Deus do céu. Brincadeira, olha para cá. Ele queria comprar aquele carro, e aí chegou para um irmão da igreja que tinha uma oficina de carros de alto nível, perguntou, estou querendo comprar um carro da Toyota, um Corolla, esse carro é bom? E aí o mecânico foi e falou para ele, pastor, o carro não é bom, não compra não. Aí o pastor, mas todo mundo fala que é bom. Falou, o carro é bom para o senhor, para mim que tem oficina é muito ruim aquele carro, não quebra, não estraga. Estou fazendo propaganda de graça aqui para a Toyota, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Você já reparou, por exemplo, há 40 anos atrás, quantos seminários de casais tinha no Brasil? E quantos divórcios tinham no Brasil há 40 anos atrás? Hoje, quantos seminários de casais nós temos no Brasil? Quantos seminários para pastores nós temos no Brasil?
E quantos divórcios nós temos? O problema é que é o quê? Que nós investimos na oficina e não investimos na fábrica. Nós investimos na oficina e não investimos na origem. E aí a gente fica tentando consertar tudo quanto é coisa. Fica tentando consertar. Eu tenho um parente que ele é soro positivo. Então, de vez em sempre, ele está ali naquele hospital HDT e ele já pegou várias enfermidades. Porque a pessoa não morre por causa do HIV, mas ela morre porque a imunidade baixa, outras enfermidades vêm e se apoderam ali da pessoa. E ele sempre vem, ele fica ali 10, 15 dias internado, se fortalece e sai. O tempo muda, às vezes ele vai para a UTI. Por quê? Porque consertou questões paliativas. Mas o problema dele é o HIV, é o soro positivo. Então, às vezes a gente fica tentando consertar coisas demais no discipulado, fica tentando consertar coisas demais no casamento, e não vamos para a raiz da questão. Não vamos para o âmago da questão. Não vamos para aquilo que realmente tem valor. E alguns valores vão se perdendo, e a gente vai enfiando outras coisas lá dentro. Vai enfiando algumas coisas lá dentro, para substituir aquilo. E está errado. Existem valores que o Senhor nos deu, que são inegociáveis. Não tem como negociar. Deixa eu te falar, já vou começar quebrando geral, amém? Deixa eu te falar, oração, não negocia. Deus não negocia a oração. Ah, pastor, eu estou fraco, se vira, ora. Fala para o irmão aí, se vira, começa a orar, irmão. Deus não negocia. Palavra, Deus não negocia a palavra dele. Eu fico olhando alguns pregadores. Cara, como pode ter a capacidade de falar tanta asneira em 1 hora de prazo? Não tem um respaldo bíblico. Você vê que, tipo assim, meu Deus, aonde que esse cara vai? Um dia vai ter que arcar com isso diante do Senhor. Deus não negocia a sua palavra. Deus não negocia. Existem valores que Deus não abre mão. Entenda isso. Você pode abrir mão, mas Deus não abre. E um desses valores é a aliança, é a celebração. E tem se perdido. Sabe? Aquilo que nós valorizamos, nós celebramos. Se alguém não te valoriza, essa pessoa não te celebra, essa pessoa te usa. Aquilo que nós não valorizamos, nós não celebramos. Tem um irmão aqui muito querido, e ele tem um Fusca. Alguém gosta de Fusca ou não? Bem-aventurados sois vós. E ele tem um Fusca. E por muitas vezes ele diz para mim, pastor, eu vou levar meu Fusca lá na sua casa para você ver. Você tem que ver o carro. E ele falava desse carro e tal. E eu, amém, irmão, leva lá. E sempre a gente se encontrava, ó, depois eu vou levar o Fusca lá para você ver o carro e tal. E eu, amém e tal, né? E aí ele falou, eu vou levar o Fusca lá para você ver. Aí um dia ele ligou, você está onde? Eu estou aqui em casa. Pastor, eu estou passando aí para você ver o Fusca. Irmãos, quando ele chegou, adivinha que carro que era? Um Fusca. Estava diante de mim um Fusca. Ele desceu do carro todo empolgado. Não, vem cá, anda no Fusca, olha aqui e tal. Eu, não, irmão, eu estou no propósito aqui. Anda no Fusca, anda com esse Fusca, deu a volta aqui, ó, o Fusca sobe de quarta, e não sei o que, e ele não maior alegria. Mas eu estava andando de quê? De Fusca. Era um Fusca. Era arrumadinho? Era, mas era um Fusca. O valor que o Fusca tinha para ele não era o mesmo valor que tinha para mim. Quando você valoriza algo, você celebra aquilo que você valoriza. E quando você não valoriza, você menospreza. Por isso que a gente faz aqui um propósito. Se você tem que pagar R$40 em um propósito, R$50 no encontro, você acha caro, mas você paga R$120 na churrascaria. O que eu acho o máximo é que perto de propósito, de retiro, todo mundo fica pobre.
Acho que o devorador sai comendo dinheiro dos irmãos tudo. Ele não tem dinheiro, falando não tem dinheiro, tem que fazer vaquinha. Deixa eu te falar, deixa a televisão do cara queimar. Você que é líder aqui, começa a orar para a televisão dos seus discípulos queimar aí. Não, estou brincando. A televisão do cara queima. Quantos dias que o cara fica sem televisão? Quantos dias, irmão? Se o celular do cara queima, aí você pega um daqueles do Xing Ling e dá para ele. Não, irmão, isso aqui é para você falar, para você não ficar sem falar. Quantos dias que fica com aquele celular? Tem irmão que joga fora. Estou aqui para comer o melhor dessa terra. Mas por quê? Porque é a escala de valores. Dentro da escala de valores dessa pessoa, existem coisas que têm mais valor e existem coisas que têm menos valor. E a grande questão é essa, que quando nós valorizamos, nós celebramos. Quando nós não valorizamos, nós menosprezamos. Quem valoriza você, desfruta de você. Quem não valoriza você, apenas te usa. Dá um presente para o seu filho e ele vai se sentir presenteado. Pega o mesmo presente e vai brincar com ele. Ele vai se sentir celebrado. Por isso que pais presenteiam, avós celebram. E esse valor da aliança, da partilha, da comunhão, tem se perdido no nosso meio. E deixa eu te falar, o diabo, muitas vezes, ele não vai lutar para tirar as nossas conquistas. O diabo vai lutar para tirar a nossa celebração. Por isso que tem muita gente que compra carro, compra casa, não tem nenhum problema de saúde na família, mas não celebra, porque o diabo roubou a celebração. Porque o trunfo do evangelho é a celebração. O que acontece no céu quando um pecador se arrepende? Celebração. Tem festa no céu. O que a mulher fez quando encontrou a dracma? Celebração. Quantas festas o Senhor mandou o povo judeu fazer que eram festas perpétuas? Só festas perpétuas eram 7. Que o povo de Deus jamais poderia deixar de fazer. Deus é um Deus de celebração. Dá um tapa na cabeça desse irmão aí e fala: acorda, cabeção, Deus é um Deus de celebração, rapaz. Deus é um Deus de celebração. Nós deixamos de celebrar as nossas alianças. Nós deixamos de celebrar uns aos outros e começamos a usar uns aos outros. Então, quando aquela pessoa tem algo que me interessa, eu uso. Quando ela não tem algo que me interessa, eu menosprezo. Quando a minha esposa pode dar algo para mim que me interessa, eu a uso. Quando não tem, eu a menosprezo. Quando o meu marido, de forma semelhante, tem algo que me interessa, eu uso. Quando não tem, eu menosprezo. Quando o meu líder fala o que eu quero ouvir, eu uso o que ele falou. Mas quando ele fala o que eu não quero ouvir, mas o que eu preciso, eu menosprezo. Porque não temos noção do que é aliança. Não temos noção do que é celebração. Não temos mais a expectativa de viver como uma igreja que celebra uns aos outros. Nós precisamos recuperar o valor da celebração, o valor da aliança. De você ir para a sua célula feliz, de você voltar para a sua casa feliz. Existem irmãos que perderam a alegria de voltar para a sua casa, que ficam perambulando na rua, que não tem, tipo assim, ele tem um momento que ele pode ir lá ficar com a família dele. Deixa eu te falar, vai ficar com a sua família, moço. Vai curtir a sua esposa, vai celebrar a sua esposa. Deixa de ser enjoado, cara. Tem irmão que é enjoado demais. Isso aqui está fora do lugar. Isso aqui está sujo. Limpa isso aqui. Pelo amor de Deus. Aí eu falo: pastor, esse cara está sendo usado pelo diabo. Não, ele que usa o capeta, irmão. Ele é passado. Ele chega já em casa brigando. Né? Em casa os filhos já se escondem, vaza dele. Não, para, moço. Celebra a sua família. Você tem um tempinho
Cara, para de ficar andando na rua. Tem irmão que fica andando na rua procurando o que fazer, batendo de casa em casa. Eu vou ficar, não, peraí, cara. Antes de você fazer qualquer coisa, celebre a sua família. Você que é homem que está aqui, celebre a sua esposa. Sabe, celebre os seus filhos. Os nossos filhos, cada dia que passa, estão mais desconectados de nós. Com o advento da internet, das mídias sociais aí, meu Deus, nós não temos tempo para celebrar os nossos filhos. Quanto tempo faz que você não ora com seu filho? Você que é filho que está aqui, você já orou com seu pai? Ah, meu pai é xarope demais, pastor. Xarope é você, doido. Vai orar com seu pai, celebre os seus pais. Só que eles, e sabe o que é ruim? É que nós queremos valorizar muitas coisas depois que nós perdemos ela. Quando o marido vai lá e perde a esposa, aí ele quer virar o Dom Juan. Não, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo outro. Tipo assim, que poder que é esse que o cara tem para mudar instantaneamente assim? Vi a história de um amigo, ele tinha um Gol BX. Alguém já ouviu falar do Gol BX? É aquele Gol que tem motor de Fusca. Outra invenção de Satanás, aquilo lá. E aí ele tinha um Gol BX e viveu muitos anos com aquele Gol BX dele e tal. E o Gol estava bem surradinho, precisava de trocar o carro. Foi trocar o carro. E chegou, deu o Gol BX, pegou outro carro, pá, beleza. Passou uma semana, antigamente não tinha esse negócio de internet, hoje a gente resolve tudo, né? Voltou lá na garagem para poder renegociar, assinar os documentos, fazer a transferência. Quando ele chegou, ele viu lá no fundinho da garagem um Golzinho BX mais zero do mundo. Uma TTI o carrinho. E da mesma cor ele olhou e falou pro garagem: cara, por que você não me mostrou aquele Gol BX que eu tinha comprado? Era ele, ué. Aí o cara foi e falou: não, aquele lá é o seu Gol, ué. Aí ele foi e falou: mas aquele Gol que era meu? Mas só tem uma semana. Pois era o seu Gol, ué. Aí o cara olhou pro Gol, foi lá, olhou, carro, uma TT, aquela coisinha mais linda do mundo. Aí ele perguntou pro garageiro: quanto que você quer? Aí o garageiro tinha pedido 2.000 a mais no carro. Aí o cara: que isso, meu irmão? Você pegou o carro uma semana, quer ganhar 2.000 em uma semana? Aí o garageiro falou para ele assim: na sua mão não tinha valor, mas na minha mão ele valorizou. Tem muita coisa que a gente só quer dar valor depois que perde. Enquanto está na nossa mão, a gente não celebra. A sua esposa, você fica cheio de querer desfazer da sua esposa aí. Meu irmão, na hora que você perder, meu irmão, vai chorar. Aí, sobra para quem? Sobra para o pastor. Ô pastor, me ajuda, cara. Eu errei mesmo, pastor. Tem vezes que não tem volta. Você fica às vezes aí, não celebra a sua família. Rapaz, a família é bênção do Senhor. Você não dá conta mais de sentar na mesa para comer com a sua família, mano? Estou falando, sentar só vocês. Você olhar para sua filha, para o seu filho, olhar para sua esposa e celebrar. Quantas vezes aqui você já passou um mês que a calculadora dizia para você que não ia dar? Alguém já passou esse mês? Talvez você está falando: é esse, pastor, é esse mês agora? É assim. Talvez você bateu lá e a calculadora: ó, não vai dar não. O contador falou para você: ó, não tem como não. E o Senhor vai lá e faz. Só que você não celebra. Aí você: vixe, amém, vamos ver agora mês que vem, como é que vai ser? Não aprendeu a celebrar. O diabo não vai tirar suas conquistas, larga de ser bobo. Mas o diabo vai tirar o valor que elas têm para você. O pior do que está perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. Aí a gente sempre, aquele velho ditado, a gente olha a grama do vizinho. Nossa, se eu tivesse uma terra igual aquele vizinho, minha grama era igual a dele.
Se eu tivesse a água que ele tem para jogar na grama dele, olha lá, tem razão. Esse vizinho aí, ó, nasceu com um negócio para a lua, porque olha lá, ele planta, a grama nasce lá, meu Deus do céu. Se eu tivesse uma família dessa, se eu tivesse nascido com essa herança, eu seria assim, eu seria feliz. E aí você esquece de olhar o que já está na sua mão. Você esquece de celebrar que amanhã você vai acordar de manhã, você tem um trabalho para ir. Tem 13 milhões de brasileiros que não tem para onde ir. Que talvez não sabe o que vai comer amanhã. E eu não vou falar de política, eu prometo. Amém. Olha, mas aí você fica olhando tanto o trabalho dos outros, quanto que os outros ganham, quanto que os outros faturam, que eles fazem, e você se esquece de celebrar o que você tem. Está errado. Nós precisamos recuperar o valor da aliança, da celebração. A gente fica olhando, às vezes o discipulado de um, a igreja do outro, a igreja do fulano lá. Nossa, aquela igreja é grande. Nossa, aquela igreja é preta, aquela igreja é branca, é isso, é aquilo outro. E você se esquece de celebrar com a sua igreja. Se esquece de celebrar. Aí nós temos o retiro de casais. Aí alguns irmãos, nossa, mas é caro. Não é tão caro. É porque não entenderam o valor. Não entenderam o tamanho do investimento. Deixa eu te falar, você compartilhar das coisas ali que podem mudar a sua vida. Pastor, por que a gente não compartilha no prédio? É porque no prédio às vezes você também não vem. Tem terça-feira dos casais que está vazio. Eu digo, irmão, cansado, dormindo. Mas deixa eu te explicar. Nós temos que remoldar, fazer uma faxina em nós e começar a rever os nossos valores. Quanto que a nossa família vale para nós? Quanto estar do lado da nossa esposa, você que é esposa, estar do lado do seu marido? Quanto que os seus pais valem para você? Quanto que o seu líder vale para você? Ultimamente está valendo nada, pastor. Parece tanto que eu estou chateado com ele. Estou chateado com o senhor também, que o senhor passou e não me cumprimentou. Ô meu irmão, vamos cear junto agora. Aleluia. Mas olha para cá. Nós precisamos redefinir alguns valores. Quanto vale a presença de Deus para você? Quanto vale a sua fidelidade? Rapaz, nós estamos, ultimamente, a igreja está trocando qualquer coisa para ter a oportunidade de falar mal um do outro. Porque o outro perdeu o valor. Perdeu o valor. Dentro da nossa família, às vezes nós falamos mal das nossas esposas, as esposas falam mal dos maridos. Quebram a aliança. Saem debaixo da proteção. Está errado. Nós precisamos aprender a celebrar as nossas amizades, celebrar a nossa família, celebrar a nossa célula. O cara já vai para a célula arrastado, cansado. Pastor, porque o senhor não viu o compartilhamento da palavra lá, pastor? Mas deixa eu te falar, se você for uma pessoa que celebra, você tem o poder de mudar aquele ambiente. A sua alegria, a sua celebração. Já vai para casa triste, o cara já chega em casa estressado, a esposa já chega em casa estressada. Tem gente que ele é tão para baixo, que ele passa o dia inteiro pensando na hora que ele chegar em casa, o que ele vai falar. Se aquela toalha estiver naquele lugar, hoje eu vou rodar a baiana lá. Espera, eu vou esperar chegar lá. Tomara, se a minha camisa não tiver passada, não, deixa ela vir com aquele papo que não tem janta hoje. Talvez você está se perguntando, pastor, foi Deus que te revelou ou tinha uma câmera na minha casa? Mas porque nós esquecemos de celebrar a nossa volta para casa e queremos nos apossar e nos focalizar naquilo que é ruim. Aprenda a celebrar as alianças que você tem.
Deixa eu te falar, quanto valem os seus amigos? Os amigos que você formou no Senhor. Tem irmãos tão queridos. Quando o cara vem chegar perto de você, porque você sabe que ele tem uma palavra, que às vezes vai ser uma palavra corretiva, ele vai às vezes te direcionar a fazer aquilo que você não quer. Aí o que você faz? Você vira a volta dele. Só porque às vezes nós temos nos esquecido de algo muito sério, que são as regiões celestiais. Cada movimento nosso aqui na terra implica em consequências celestiais. Quando você não valoriza um irmão, o que se move, o céu ou o inferno? Quando você fala mal de alguém, o que se move? Bênçãos de Deus que vêm para você? Ou maldição? Aí o cara, ele acaba de falar mal de alguém, ele pensa que está tudo de boa. Ele pensa que ele está certo, que ela está certa e que vai ficar assim. Só porque não, aí não entende que depois o diabo vai colocar uma seta, é lá dentro da sua casa, é lá nos seus negócios. E aí começa a influenciar um, começa a influenciar outro, e às vezes tudo aquilo que você tentou construir, o diabo está comendo pelos pés e você não percebe. Porque se esqueceu de valorizar as suas alianças. Alianças têm que ser renovadas e alianças têm que ser celebradas. Aquilo que nós valorizamos, nós celebramos. Aquilo que nós não valorizamos, nós apenas usamos. Por isso que tem tanta gente na igreja com o sentimento que está sendo usado. O discípulo, ele vem, ele come tudo ali. Quando você tem uma palavra de bênção, você abraça, pá, beleza. Mas no dia que tem uma questão, não, vou sair dessa célula, tá? Beleza? Tchau, Deus abençoe, amém, obrigado. Tchau, obrigado. Quem você valoriza, você celebra. Quando eu vou celebrar um casamento, eu sempre faço os votos matrimoniais tradicionais. Deixo lá o casal fazer os votos que eles querem fazer. O cara vai falar que vai plantar bananeira, deixa ele que está fazendo o voto. Mas eu sempre me apego àquilo. Você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Se o cara disse sim, a partir do momento que a gente ora sobre aquelas alianças, talvez você não vai entender isso, mas a partir do momento que a gente ora, uma aliança foi feita no céu. Porque o que é ligado na terra, é ligado no céu. Então, tem que estar junto. Tem que celebrar na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Em momentos difíceis e em momentos bons. E isso é no seu discipulado, isso é nas suas relações, em todos os âmbitos. Sabe, pastor, até que eu gostava daquela célula, mas agora, nossa, está difícil. Eu vejo a célula do fulano, mas a célula do fulano é tão de boa, o pessoal lá é tão tranquilo. Quem te falou que é tranquilo? É tranquilo até o próximo problema que você tiver lá. Porque muitas vezes o problema não está na célula, não está no líder, não está no cônjuge, está em nós. Em valores que a gente abandonou, em valores que nós não estamos, às vezes, nos empregando para poder encontrar. Isso faz com que o quê? Que nós não celebremos. Isso faz com que, por exemplo, como eu falei, às vezes a gente fica com tanto problema. Nós acabamos de ter um encontro. Cadê os irmãos que passaram pelo encontro? Quem celebrou essas vidas? Quem pretende fazer desses homens e mulheres que passaram pelo encontro, pastores, líderes? Mas ele não fica, o fulano achou ruim aquela palavra. O fulano não gostou. Não, peraí. Aí nós não celebramos o que está acontecendo. Hoje nós estamos aqui, diante da ceia, diante do sangue e do corpo de Jesus. Nós vemos para esse culto, já pensando na hora que vai acabar. Nós já calculamos tudo. Porque, nossa, hoje é ceia, vai demorar mais um pouco e tal, tal. Eu acho que até às 10h30 eu já comi. Nossa, eu tenho que dormir, porque amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Não celebra.
Não entende que é uma aliança. Não entende que o diabo está roubando a celebração da sua vida, que o diabo está se esforçando para roubar a celebração. Deixa eu te falar, se você não está entendendo, eu quero te falar de novo. O diabo está trabalhando para roubar o seu casamento, para roubar suas amizades, para roubar o seu ministério, cabeção. Acorda! Ele não vai lá, o diabo rasgou o pneu do meu carro. O que o diabo quer com o pneu de carro? Pastor, o diabo colocou uma barata para comer minha roupa. O que o diabo quer com barata e com roupa, irmão? Se liga, doido. Mas agora, se ele puder colocar uma seta no seu coração, para você olhar para o irmão e não valorizar ele como irmão, ele ganhou o território. Se ele coloca uma seta no seu coração e falar, rapaz, você tem que largar dessa mulher, vai ser feliz quando você se divorciar. Eita, ele ganhou o território, hein? Rapaz, não seja fiel com esse negócio não, essa igreja aí não está com nada não. Esse pessoal aí é tudo falso. Eu acho bom é isso, porque todo mundo é falso, menos a gente. Todo mundo pra gente está errado, menos a gente. Mas isso é reflexo de alguns valores que a gente perdeu. Quando aquela mulher acendeu a luz, ela não encontrou a dracma, ela encontrou a sujeira que tampava a dracma. E hoje, quando eu estou falando para você, que talvez você vai identificar muitos pontos da sua vida que estão sujos, que você precisa limpar, precisa fazer uma faxina, precisa ser radical. Precisa ser radical. Precisa pôr algumas coisas, você vai ter que ter um ponto final. Outras coisas, você, para regularizar a sua vida, você vai ter que pisar no freio. Vai ter que parar, para aquele valor ser reencontrado na sua vida. Outras coisas, você vai ter que colocar dentro da sua escala de valores em um outro lugar. Muitas vezes eu percebo que a nossa escala de valores ela está bem errada. Bem errada. Eu olho para Gideão. Gideão era da menor tribo. Deus vai falar para ele, Gideão, eu vou te usar para libertar o povo. Vocês estão comigo aqui ainda? Já cansaram? Já estou terminando também. Aí ele falou para Gideão, Gideão, você vai libertar o povo aí, que você é um cara muito doido e tal. Aí Gideão, beleza, Senhor, mas eu sou o menor da minha família e eu sou da menor tribo. E Gideão estava malhando o trigo lá, limpando o trigo, no lagar de uvas. Por quê? Porque os midianitas, o que eles faziam com o povo de Israel? Eles deixavam o povo de Israel na terra de Israel, não levavam eles cativos, colocavam o povo de Israel para plantar e para colher. Quando o povo de Israel colhia, eles vinham e roubavam toda a colheita. Eu sei que você lê o texto de forma natural, mas isso aqui é um princípio espiritual. Existem demônios que deixam você plantar, que deixam você colher. Na hora que você colhe, ele vai lá e toma a sua celebração. O cara casa, continua com aquela mesma cara de cachorro que cai da mudança. Você já viu? Olha. Ei, som, amém. Existem irmãos que casou, continuou com aquela mesma cara. Mas irmão, você não ia ser feliz depois que você casasse? Era para ser, pastor. Irmão, compra o carro. Irmão, você não ia melhorar depois que comprasse o carro? Uai, pastor, esse carro está dando uma canseira. Não celebra nada. Mas depois que você formasse, não ia dar tudo certo, ia ser uma bênção. Estou trabalhando demais agora, pastor. Não celebra. Por quê? Porque existem espíritos que são como esses midianitas. Eles não vão roubar nada de você. Eles não vão tirar sua conquista. Mas vão tirar a sua celebração. Vão tirar a sua alegria. Vão tirar o seu prazer. Obrigado, mano. Vão tirar o seu prazer. Vão tirar a sua alegria. E às vezes nós não nos atentamos para isso. E aí Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar de uvas. E o que eu vejo? O lagar de uvas era um lugar para o povo de Israel de alegria, de festa. Quando eles pegavam a colheita, eles faziam festas. A festa da colheita, iam pisar nas uvas, cantando e celebrando ao Senhor. O lugar que era para ser de celebração, ele só via trabalho.
E eu vejo como que isso se parece com a gente, cara. A gente vai para casa, a gente pensa que é trabalho. A gente tem que perdoar o irmão, a gente pensa que é trabalhoso. A gente tem que pisar no nosso ego, é trabalhoso. A gente tem que orar, é pesado. Tem que jejuar, é pesado. Dar o dízimo é mais pesado ainda, é o cúmulo da cruz. A gente vem para o culto, é pesado. Não, pastor, o Bim tem que parar de falar da gente levantar a mão, que tem dia que a gente está cansado. Ele gosta de levantar a mão e aplaudir o Senhor. Eu aplaudo o Senhor se eu quiser, ué. Porque tudo é pesado. Porque não entendeu que está debaixo da influência de demônios dos midianitas, que deixam você na posição que você está, mas roubam tudo que você colhe. Quando não há celebração, estamos debaixo dos midianitas, entregamos a nossa vida para os midianitas. Eles vêm e roubam a nossa colheita, roubam a nossa festa, roubam a nossa celebração. Aprenda a celebrar as suas alianças. Aprenda a celebrar as pessoas que estão perto de você. Deixa eu te dar um recado de Deus para a sua vida. Para de usar o seu líder. Comece a celebrar o seu líder. Há uma aliança espiritual. Para de usar a sua esposa. Comece a celebrar, a desfrutar da sua esposa. Para de usar o seu marido. Comece a desfrutar do seu marido. Filho, para de usar o seu pai. Desfruta o seu pai. Desfruta. Para de usar a sua igreja. Só usa a igreja. Quer usar o prédio, quer usar quando acontece e nós estamos aqui para isso. Pode usar o que você quiser, usa, vai, leva, não tem problema nenhum. Para nós isso não muda. Mas o problema é que você nunca vai entender o princípio de aliança e de celebração. Porque vai se aproximar só quando quer usar. Mas não se aproxima para celebrar. Não se aproxima para abraçar. E a ceia nos fala disso. A ceia é a celebração do sangue derramado. É a celebração da nossa aliança com Deus. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo e não imputando a ele mais as suas transgressões. É a nossa celebração. Tem que ser dia de alegria, de festa. A sua célula tem que ser um dia de festa, de alegria. Todos os dias que você chegar do trabalho, pode ter tido um problema que você teve no trabalho. Você entrou numa outra jurisdição quando você foi para sua casa, cabeçudo. Lá tem que celebrar. Celebra os seus filhos, celebra a sua esposa, celebra seus cachorrinhos. Tem irmão que chega em casa já metendo a bicuda no cachorro. Para que você tem um cachorro, então? Eu não gosto de cachorro não, pastor. Para que você tem, então? Celebra, vai brincar com o cachorro. Provérbios fala que o homem que teme ao Senhor zela dos seus animais. Cambada de interesseiros. Olha para cá. Mas nós precisamos aprender a celebrar. Você vem para o culto, vai celebrar, vai para uma reunião de edificação. Os irmãos vão para a reunião agora. Eles vão todos armados. Espera ele falar aquele assunto, deixa ele tocar. Estou esperando ele tocar naquele assunto. Aí o cara fica assim. Aí você vê que o cara está tenso na reunião. Mano, você está passando bem? Não, é porque você falou isso. Não, mano, eu não toquei nesse assunto não, calma aí. Os caras estão tudo armados. Não, porque é isso, aquilo, outro. Não, para. Para me terminar, teve uma aliança da Bíblia que foi muito importante. Que foi a aliança de Davi e Jonatas. E quando Jonatas foi fazer a aliança com Davi, Jonatas, ele pegou a sua espada, deu para Davi, pegou o seu arco e deu para Davi, e pegou o seu cinto e deu para Davi. Por quê? Porque a espada fala que na aliança que nós temos uns com os outros, nós não podemos estar armados uns com os outros. Nós somos sinceros, mas também somos abertos para poder ouvir. O arco fala da caça, que na aliança que nós temos, nós estamos dispostos a ajudar um ao outro. O cinto fala daquilo que sustenta, que na nossa aliança nós estamos dispostos a sustentar uns aos outros. E nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos aprender a ser melhores amigos. Nós precisamos a ser melhores pais.
Precisamos aprender a ser melhores cônjuges. Nós estamos vivendo alguns valores do mundo, têm entrado demais dentro da igreja, e um deles é a hipocrisia, o interesse. Nós não somos esse povo. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da contemplação. Nós somos o povo da celebração. Eu quero celebrar a sua vida. Espero que você celebre a minha. Eu quero celebrar as suas conquistas. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Quero me alegrar com as suas conquistas. Quero me alegrar com a sua família. Mas quero que você se alegre com a minha família também. Quero me alegrar com o seu ministério, com o seu sucesso. Mas quero também que você se alegre com o meu sucesso. Que você celebre também o meu sucesso. A nossa vida é uma vida que foi chamada para ser feita através da celebração. A celebração é o trunfo do Evangelho. Você já parou para pensar? Você está lá no estádio, vendo um jogo do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, isolado. Você está lá vendo um jogo. Qual é a graça que tem você ver uma bola entrando debaixo daquelas 3 traves lá? Mas o bom é quando aquela bola entra debaixo daquelas 3 traves, você faz o quê? Você grita. Quando eu vou para o estádio eu grito, eu xingo o juiz também, eu vou confessar meu pecado. Juiz, seu filho, juiz, você pode fazer isso não. E aí quando a bola entra no gol, e você grita, você celebra, e a sua alegria às vezes é tão grande que você abraça até um estranho, não é? Da última vez que a gente foi no estádio, o Gleidson estava com a gente, tinha um cara na frente dele que fumou na frente dele o tempo todinho. Ele fumou o cigarro do cara. O cara fumando, ele cheirando aqui a fumaça, e ele bravo com o cara. Na hora que foi perto de ser gol, ele abraçou o cara. Eu falei, ué, mas ele estava brigando agora com o cara? Mas a celebração faz isso, com que as barreiras caiam. Você chega lá na célula, todo troncudo, porque no culto passado, na reunião passada, aconteceu algo que você não gostava. Mas quando você entra no ambiente de celebração, você vai desfrutar daqueles irmãos daquela célula. Você vai abraçar eles. Olha, Paulo fala, levanta sua mão sem ira e sem contenda, sem divisão. Isso não vem da parte de Deus não. O que vem da parte de Deus é a celebração. Olha para essa pessoa, olha para ela e fala, meu irmão, você merece ser celebrado. Fala para ele, eu quero ser uma ferramenta de Deus para celebrar a sua vida todos os dias. Fica de pé onde você está nesse momento. Ministério de Música. Nesse momento, eu quero te convidar a resgatar esse valor que foi perdido. A celebração. A aliança. Nós fomos chamados para viver assim, em aliança uns com os outros. E hoje, quando participarmos da ceia do Senhor, participarmos da mesa do Senhor, nós estaremos, ei, olha para cá. Quando nós estarmos participando dessa mesa, nós estaremos renovando a nossa aliança com Deus, celebrando a nossa aliança com Deus, mas também renovando e celebrando a nossa aliança uns com os outros. Então meu convite para você é que nesse momento, se você precisa pedir perdão para alguém, meu amado, pisa no seu orgulho, peça perdão. Se você tem que pedir perdão para o seu cônjuge, se você observou que essa dracma está sendo perdida dentro do seu casamento, vai lá no seu cônjuge agora e dá um beijo nele, de língua, nébias, labracovo, aleluia. Mas olha, reconcilie-se, celebre. Sabe, talvez tenha um irmão que você não tem nada contra ele, mas você percebeu que você nunca celebrou a vida dele. Vai lá nesse momento, celebre ele, porque esse aqui é o sangue da aliança, é o sangue da celebração. Esse corpo aqui foi vituperado, humilhado, exposto, torturado, para que nós pudéssemos ser inseridos em uma nova aliança. E essa aliança demanda de nós celebração. Celebre a sua família, celebre a sua liderança, celebre os seus amigos, celebre aquilo que o Senhor tem dado a você.
Nós somos o povo que é chamado à aliança. Nós somos o povo que é chamado à celebração. Fique à vontade para você orar. Ó Espírito de Deus. Pai, nesse momento nós oramos para que o Senhor acenda a nossa candeia, para que nós possamos ver onde está a sujeira em nós. Não permita que dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no nosso dia a dia, os valores se percam. Pai, ensina-nos a celebrar uns aos outros, a valorizar uns aos outros. Ó Espírito de Deus, ensina-nos a valorizar a nossa família. Ensina-nos a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, as bênçãos do Senhor. Ó Espírito de Deus, nós pedimos ao Senhor, ensina-nos a Tua palavra. Ó Pai, ensina-nos a celebrar. Nós queremos viver em aliança uns com os outros. Nós queremos viver, ó Pai, em uma plena aliança dentro da nossa casa, no nosso discipulado. Eu peço ao Senhor, Pai, restaura as alianças quebradas nesse lugar. Restaura, ó Pai, os princípios e os valores, ó Pai, ordenados pelo Senhor. Não nos permita viver uma vida em desordem, em bagunça, em meio ao lixo. Pai, não, nós queremos recuperar essa dracma da celebração, da aliança. Assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?